Eu queria, é claro, começar aqui saudando ao CRT São Paulo por essa oportunidade, a partir da qual a gente vai poder conversar aqui um pouquinho. Bem, vocês pediram para que eu falasse um pouquinho com vocês sobre a qualidade na educação profissional. E para falar um pouquinho disso, eu queria falar primeiro sobre esse conceito do que é qualidade, né? E isso é particularmente importante nesse momento que a gente está aqui entre técnicos, e que existe um conceito técnico de qualidade que está relacionado até à conformidade, mas não é esse o conceito que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar de qualidade como a essência da coisa e como aquilo que tem a ver com uma percepção de valor. Quando a gente diz que esse é um produto de qualidade, em termos populares, a gente está falando um pouco dessa atribuição de valor. E nesse sentido, eu queria começar aqui um link sobre a percepção do que é uma proposta de valor para uma educação profissional, o que faz uma pessoa desejar, almejar uma educação profissional, quais os diferenciais de uma boa educação profissional e fazer um link dessas características com aquilo que o mercado demanda, que tem a ver com duas expressões muito populares hoje em dia, hard skills e soft skills, ok? Mas eu vou começar esse nosso papo falando um pouquinho de uma coisa que vem lá do Japão. Eu vou falar de uma coisa que tem mais de 600 anos e vocês vão entender logo, logo por que eu quis fazer isso. O Japão sempre foi um país em que a gente sempre vincula com tradições, mas principalmente a gente sempre vincula com valores e sempre vinculamos com um trabalho bem feito, né? E se nós formos olhar a história toda do Japão, teríamos N exemplos para falar disso. E eu quero resgatar um que ainda é popular até hoje, é uma coisa que mesmo nós no Ocidente admiramos bastante, e ele vai ser um gancho para falar um pouco sobre o que é qualidade na educação profissional. E aí, o tema que eu escolhi para a gente conversar aqui é a fabricação das katanás. É um tipo de espada japonesa. Isso começou lá em cerca de 1400. São espadas até hoje consideradas um verdadeiro exemplo de precisão, precisão metalúrgica, precisão artesanal, precisão na elaboração de uma série de itens que nós vamos conversar. E eu queria que vocês entendessem essa katana como o trabalho de um profissional, ou melhor, de um conjunto de profissionais necessários para a elaboração dessa peça que é tão única e que tem dentro dela uma qualidade que é tão observada, né? E mesmo lá em 1400, é muito interessante a gente perceber que havia uma divisão do trabalho para fazer essa katana. Você tinha desde o responsável pela forja, pela transformação do minério numa espada, num processo lento e contínuo. Você tem o processo de gravação do metal, o processo de se colocar em empunhadura nessa espada, o processo de recobrir com tecido essa empunhadura e o processo de dar polimento, né? Observem que 600 anos atrás, mais do que isso, a gente já tem aquelas características, por exemplo, da divisão de um trabalho na indústria, mas, sobretudo, a gente tem aqui uma verdadeira escola de formação de profissionais. Nós temos aqui um modelo em que um artesão escolhe um aprendiz e esse aprendiz passa anos desenvolvendo e se aprimorando, tá? Com as devidas licenças poéticas e com os ajustes históricos, isso é muito, muito similar àquilo que a gente vê hoje. E aqui nós temos algumas percepções de valores que são muito ligados a um fazer bem feito, a um fazer que a gente pode adjetivar como o fazer com profissionalismo, né? A gente observa a busca pela perfeição, o cuidado com o detalhe.
você tem que ter um trabalho de equipe, porque, obviamente, se essas atribuições todas não se conversam, você não terá, ao final, uma kataná, né? Qualquer erro ou desvio aí prejudica o trabalho de todos, né? E é justamente a partir disso que eu queria atentar para um outro detalhe que é tão característico do fazer profissional de todos os nossos técnicos. Todos nós, de um jeito ou de outro, nós trabalhamos com ferramentas. Algumas mecânicas, outras elétricas e por aí vai. E aí eu quero fazer uma analogia, porque essa imagem que vocês estão vendo é do Japão em 2018, e eu tive a oportunidade de presenciar isso. É uma cerimônia chamada Cerimônia das Agulhas, ou Harikuyo, né? E por que eu fiz questão de trazer isso daqui? Ouçam essa história. No Japão, todos os profissionais que trabalham com agulha, isso inclui médicos anestesistas, acupunturistas, até mesmo costureiras, eles têm a crença que todo o trabalho que eles conseguem fazer se deve à sua ferramenta de trabalho, que em essência, com suas variações aqui, são agulhas, né? E o que acontece é muito curioso, quando uma agulha, por excesso de uso, ela sofre um defeito, ela quebra ou ela entorta, os profissionais guardam essas agulhas e no final do ano tem uma cerimônia, numa parte do Japão em fevereiro, na outra no final do ano, para dar um repouso digno para esse que é o instrumento do seu trabalho. Então, eles têm uma cerimônia de despedida e de gratidão pela ferramenta que propicia trabalho. Novamente, eu estou trazendo aqui uma questão de valor, no caso, cuidado com ferramentas, e é curioso que se a gente vai, mesmo numa fábrica super moderna no Japão, numa Toyota da vida, há um lugar para o descanso dessas ferramentas. É um culto, é um respeito, perdão, a essas ferramentas. Bom, do Japão para nós aqui no Ocidente, né? Eu quero falar agora das características que são importantes para esse futuro que é agora, e que tem a ver com a formação profissional e com esses valores, né? A primeira coisa que a gente tem observado, e isso a gente tem praticado muito fortemente no Senai, é uma ênfase ao STEAM. O STEAM são as iniciais aí para ciência, tecnologia, engenharia, matemática, antigamente era só STEM, e depois colocou-se arte e design. Como sempre a gente fala, existe uma base que forma as aplicações técnicas que todos nós utilizamos. Nós no Senai entendemos que essa base ela não pode ser desvinculada da prática, você tem que desenvolver de forma concomitante teoria e prática, e você tem que impregnar a sua prática com essas bases, tá? E aí eu quero destacar uma coisa que é relevante, porque há talvez 2 décadas atrás, a parte técnica um pouco que esquecia o papel dessa parte de arte, de criatividade, de design em tudo isso. Ora, gente, é impossível a gente pensar no começo da engenharia, por exemplo, sem pensar na habilidade humana de desenhar, a habilidade de planejar, de olhar o futuro. Tudo isso depende do desenho. O desenho é uma das formas que permite o fluxo de ideias materializado em projeto. Então, é por isso que isso é uma questão tão importante para nós no Senai hoje. Um segundo ponto que eu acho importante colocar é a necessidade de termos um corpo docente constantemente aprimorado. Nesse mundo VUCA que a Fabiana citou hoje, né, você tem cada vez mais uma velocidade muito grande de sobreposição de tecnologias, de obsolescência tecnológica na expressão mais correta, e é por isso que o Senai sempre investe muito em um corpo docente atualizado. E por que eu estou colocando esse corpo docente aqui? Porque é impossível a gente ter uma educação profissional de qualidade sem um corpo docente que tenha essa qualificação, que tenha um diálogo permanente com as transformações tecnológicas do mundo em que a gente vive. Um outro ponto que eu quero colocar
é que a educação profissional, ela se alimenta todo dia dessas transformações tecnológicas. Se eu não crio formas de oxigenar do ponto de vista tecnológico o meu docente, eu não vou ter como manter constantemente atualizado aquilo que é ensinado em nossas escolas e em qualquer escola de educação profissional. Esse binômio educação e tecnologia não deve, sob hipótese alguma, ser desvinculado. Ele é absolutamente a essência da gente conseguir isso. Mas, e aí é uma coisa importante, e eu volto às palavras da Sandra e da Fabiana que me antecederam, é extremamente relevante que você consiga colocar simultaneamente, e isso não é contraditório, é plenamente possível, o desenvolvimento da técnica e o desenvolvimento das soft skills. Dito isso, é importante dizer que não basta você ter a educação e a tecnologia adequadas. A gente tem que pensar numa forma que dialogue com todos nós nesse mundo que é digital. E eu não sou um nativo digital, mas dos millennials para cá, todos vocês, a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando hoje, vivem num mundo que, para vocês, sempre foi digital. E é por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com a transformação digital das escolas. Ora, como é que eu posso falar de técnicas e de profissões que vão fazer a transformação digital de empresas se eu não pratico a transformação digital dentro das escolas? Por isso, a gente tem investido muito no microlearning, na produção de pequenos vídeos que conseguem sintetizar, graças a esse poder incrível de aliar som e imagem, de conseguir sintetizar tanta coisa que de outra forma seria mais difícil. E é por isso que a gente tem se preocupado sempre em desenvolver essas aplicações também para os celulares. Isso tem sido uma constante no nosso trabalho. Não basta isso, a gente tem que estar muito antenado com as tendências do mundo. Por quê, gente? Porque hoje a procura por um posto de trabalho no Brasil depende desse posto de trabalho poder concorrer com um posto de trabalho na Colômbia, na Coreia e em outros países. Tá? E é por isso que a gente tem alguns orientadores estratégicos, em inglês o pessoal chamaria isso de megatrends, megatendências, que são extremamente importantes para a gente refletir constantemente como é que a gente tem que incorporar novas questões na prática profissional. E eu trago aqui 5, poderia trazer mais, mas esses 5 são absolutamente essenciais. A questão da sustentabilidade e economia circular. Gente, nós temos a responsabilidade de viver em um mundo em que os recursos são finitos e nós temos que, portanto, sermos capazes de nos adaptarmos a esta realidade. Nós temos que ser capazes de pensar o ciclo de vida do produto, do design ao descarte, ao reaproveitamento e reciclagem, né? A indústria 4.0, que é uma expressão que sintetiza uma verdadeira revolução industrial, que modifica processos e modifica práticas dentro de uma empresa, e aí a gente está falando de todas as tecnologias habilitadoras, internet das coisas, por exemplo, realidade aumentada, impressão 3D, pelo menos 11 ou 12, dependendo do autor, tecnologias que conjuntamente possibilitam esse transformar da indústria, viabilizando produtos customizados, viabilizando processos globais otimizados. Uma outra característica importante é a discussão daquilo que se tornará serviço, né? Num mundo em que hoje você deixa de ter 5 opções de um fornecedor, você passa a ter, às vezes, 200, literalmente, né? As empresas têm que se preocupar com a fidelização dos clientes e novos modelos de negócio têm surgido. E esses modelos de negócio impactam, sim, a formação de todas as pessoas, dos recursos humanos ou a gestão de ativos humanos por parte das empresas. Os padrões de consumo e os hábitos de vida têm mudado. Eu vejo isso, eu convivo
com muitos e muitos colegas de trabalho que são aí praticamente 20 anos mais novos do que eu, e eu observo dioturnamente as preocupações e as formas de consumo, onde sempre processos decisórios levam em conta, por exemplo, sustentabilidade, reputação da empresa, a que causas ela está ou não vinculada. E, finalmente, a questão da produtividade. Entendam, se a gente não consegue formar um profissional para ele ser produtivo em termos globais, a gente estará contribuindo no médio prazo para uma triste situação que todos queremos evitar, que seria o não emprego, né? Por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade enorme, muito grande com essa questão da produtividade. Dito isso, vamos pensar um pouquinho dentro de uma empresa, né? O que hoje toda empresa faz, e esse é um exemplo absolutamente fictício, nós temos aqui o nosso colega João Silvério, um técnico em eletroeletrônica, e aí nós temos lá no banco de dados de onde ele trabalha, uma análise daquelas competências que ele tem. Ora, o que uma instituição educacional, de educação profissional tem que fazer, e isso é uma preocupação enorme do Senai, é uma preocupação do conselho, nosso conselho, que é inclusive presidido pelo presidente SCAF, é a procura dioturna por formas de estarmos antenados com as competências demandadas pelo mercado. Tá? Nós temos que olhar o que a empresa aqui está colocando como crítico e temos que fazer um diálogo franco e permanente de reanálise e atualização de todos os nossos currículos profissionais. Dito isso, é importante dizer como a gente faz isso na prática, né? Existe uma expressão que é o gap de competência. O que é o gap de competência? Nada mais é do que a diferença entre as competências atuais de uma pessoa e aquilo que a empresa, o mercado, a sociedade sinalizam como a competência necessária, presente ou futura, né? É esse o nosso esforço dioturno, é o nosso esforço permanente de identificar e sanar esses gaps. E por que a gente consegue fazer isso? Porque nós temos o acompanhamento vis-à-vis a todo momento com as empresas, nós temos o acompanhamento com a sociedade. Dito isso, eu novamente quero agradecer essa oportunidade aqui na figura do presidente do CRT São Paulo, o senhor Gilberto, quero agradecer a Fabiana também e aos meus colegas, e termino fazendo um gancho aqui para o Paulo. Paulo, é óbvio que a gente falou aqui um pouco da qualidade, né? Mas a gente tem que falar aqui do reconhecimento da qualidade. Ora, se uma instituição de ensino forma com qualidade e nós temos um profissional de qualidade, como se dá o reconhecimento desse profissional? Eu agradeço muitíssimo e com essas palavras eu encerro agradecendo a todos vocês.